Montar uma mochila de evasão é uma das coisas mais importantes dentro da preparação. O seu kit 72 horas ou sua Bug Out Bag. É possível você encontrar na internet várias listas com vários itens que você pode usar na sua Bug Out Bag, várias configurações que você pode montar aí no seu kit 72 horas. Mas por que ainda assim é tão difícil montar esse kit 72 horas? Por que é tão difícil a gente escolher os itens que a gente vai carregar com a gente e até mesmo através dessas listas perceber que alguns itens não serão tão úteis no caso da nossa realidade ou da sua realidade? Essa dificuldade é muito simples de perceber, já que na hora de montar, cada um vai estar se preparando para uma realidade diferente onde vive, para circunstâncias diferentes, para pessoas com habilidades e conhecimentos diferentes e até mesmo para portes físicos diferentes. Então, isso faz toda a diferença na hora de você montar o seu kit 72 horas. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 11 dicas, sim, 11 dicas, não uma listagem de itens, porque essa listagem cabe a você fazer. Com essas 11 dicas vai facilitar muito a sua vida na hora de você montar a sua Bug Out Bag. Vamos dar uma olhadinha? A primeira dica é planejar antes de montar o seu kit 72 horas. Geralmente o que você vai fazer? Vai entrar na internet, pegar uma lista com um exemplo de kit 72 horas ou ver o kit 72 horas de alguém e simplesmente replicar aqueles itens que estão lá dentro. Porém, tem muitas listas que eu já vi na internet, com um exemplo, por exemplo, kit pesca, constando lá um kit pesca. Para quem mora numa área urbana, em que você não tem rio, não tem lago, não tem onde pescar perto, não faz o menor sentido você carregar um kit pesca com você. Dentro de uma área de grande metrópole, por exemplo, em que você não vai precisar de um kit pesca, seria muito mais interessante você ter um pé de cabra, que é um item que, por sinal, já não será interessante para quem não está dentro de uma área urbana, para quem está numa área mais mateira, uma área mais rural, correto? Basicamente, a questão é planejar em cima destas bases aqui que eu vou colocar para vocês. Em poucas palavras, você precisa planejar em que condições você vai fugir. Então você tem que estar pensando quais que são as limitações do local onde você está, certo? E quais os riscos, os maiores riscos que você tem nesse local. Com quem você vai fugir? Você deve considerar se você vai estar indo sozinho ou se você vai estar indo com mais pessoas, o que pode facilitar você montar um kit e dividir os itens para que ambas as pessoas ou todos os membros do grupo carreguem. Onde você irá, certo? Você deve considerar a distância. Tá? Se você vai para um local perto, você carrega às vezes menos mantimentos. Se você vai para um local mais longe, você precisa carregar mais mantimentos. Então você tem que ter o teu plano de evasão definido também antes de montar o teu kit 72 horas. Qual rota você vai fazer? Essa definição vai fazer com que você perceba as necessidades que você vai ter durante o trajeto, o que vai ajudar muito a você a montar o teu kit também. E também como você vai ir, porque dependendo se você vai de a pé, se você vai ir num veículo, num BOV, certo? Então você vai ter toda essa base para trabalhar em cima. Então, se você vai de carro, por exemplo, você pode carregar mais coisas. Se você vai de a pé, você deve carregar menos por causa do peso. O peso vai te limitar. A segunda dica para vocês é fazer uma lista de verificação de itens do kit 72 horas baseado em tarefas e não em itens. Então, você vai fazer uma lista baseando nas tarefas que você vai precisar realizar para sobreviver. Nessa lista que consiste em tarefas, você vai acrescentar detalhes ali como o que você vai precisar fazer para garantir determinadas necessidades, como água, abrigo e calor, comida, fogo, defesa pessoal, higiene, roupas, primeiros socorros. São detalhes que você deve considerar. Ferramentas, equipamentos,
documentos vitais e até mesmo a comunicação, que é muito importante nessa questão do kit 72 horas e até mesmo da evasão. Depois de ter essa lista de tarefas de sobrevivência, você pode no caso, você pode definir quais itens vão cumprir melhor essas tarefas. O melhor é que você pode encontrar itens que atendam múltiplas tarefas. Por exemplo, o papel higiênico tem usos de higiene óbvios, é claro, mas também é um ótimo iniciador de fogo. É um exemplo para você, na hora de criar a tua Bob, procurar itens que possam cumprir mais de uma tarefa ao mesmo tempo. A terceira dica é que tarefas essenciais precisam de um backup. Só que tem um detalhe muito importante na hora de criar esse backup. Primeiro é você cuidar muito com a quantidade de itens, tá? Tem ali a questão de que quando você tem um, na verdade você não tem nenhum. E quando você tem dois, você tem um. É aquela famosa frase que a gente ouve muita gente falar dentro da questão da preparação e até em outras questões. Mas a questão é a seguinte: na hora de você fazer um backup, você não deve levar o mesmo item duas vezes, tá? Em maioria, o mesmo item duas vezes. Por que não se deve levar o mesmo item duas vezes? É muito simples, porque se você levar um item e esse item falhar ou vier a quebrar, a possibilidade é que o seu backup replicado igual vai acontecer e vai falhar do mesmo jeito, certo? Então o ideal é que você leve um item e o backup dele seja diferente, mas fazendo a mesma função. Por exemplo, se eu vou levar fósforos, então eu vou levar uma pederneira também, certo? No caso do fósforo falhar, se eu tivesse outro fósforo comigo, não faria o menor sentido, porque provavelmente ele iria falhar também. Principalmente, vamos supor, numa questão de fazer fogo em um local úmido, certo? Então, se um fósforo falhar, eu posso ter várias caixas de fósforo que elas vão falhar também. Então, o ideal é você ter um item que faça a mesma função, um backup da função, e não um backup do item em si. Essa é a melhor dica em questão de itens aí para carregar dentro de uma Bug Out Bag. A quarta dica aqui para vocês é diminuir o peso da sua mochila. Diminua o máximo possível o peso da sua mochila. Tem muita gente que vai montar um kit 72 horas e carrega, parece um caracol, um caramujo, vai carregar a casa nas costas. E isso não é recomendado. Por que não é recomendado? Quando você está falando um kit 72 horas, você está falando em evasão, não na saída para um passeio, não na saída para um camping. Você está falando de uma saída, de uma evasão, de uma fuga de emergência, certo? Então, para uma fuga, geralmente, qual que é um dos principais fatores que você vai precisar? Mobilidade e agilidade e velocidade, tá? Você não vai conseguir correr com uma mochila de 30 e poucos quilos nas suas costas. Então, a Bug Out Bag, o kit 72 horas, ele deve atender às suas necessidades, mas também deve ser leve. Quando a gente fala assim em 500 gramas, não parece muita coisa. Mas se você pensar que precisa só de mais 500 para formar 1 quilo, já começa a ficar diferente. Então, os itens que você vai guardar dentro da sua Bob, você não precisa necessariamente guardá-los com embalagens. E eu conheço pessoas que às vezes montam kits e guardam o item com embalagem dentro do kit 72 horas. Não tem um porquê, não faz o menor sentido. Então, você reduzir embalagens de itens, tirar a embalagem de itens para ficar mais leve, acredite, só o papel das embalagens se juntar, um montante, qualquer grama a menos, tá? Qualquer grama a menos já faz toda a diferença e no final de tudo, somando-se tudo, você vai ter economizado muito peso no seu kit 72 horas. A quinta dica é deixe um espaço livre em sua mochila. Um espaço livre, vazio? Por que, Fernando? Sim, deixe um espaço livre na tua mochila. A maioria das pessoas dos sites e vídeos parece que encoraja você a encher cada vez mais o seu kit 72 horas, a lotar ele de coisas. Eu sou bem pelo contrário. Eu vou incentivar você a deixar um espaço vazio na sua mochila. Por quê? E isso é uma noção bem simples, faz todo sentido se você parar para ver. Se você estiver se evadindo, você pode achar pelo caminho muito material em que você vai fazer utilização depois, que pode ser útil você carregar, principalmente não só no contexto rural, né, no contexto mateiro, mas no contexto urbano.
o ambiente urbano ele está cheio de recursos e materiais. E às vezes você pode querer carregar algum com você porque vai ser útil em alguma situação. Então o ideal é você deixar esse espaço reservado para coleta de itens durante o teu trajeto. A sexta dica é tenha coragem de adquirir itens e ferramentas, tá? Seja elas baratas ou ferramentas que tenham um custo mais elevado, às vezes você vai precisar desembolsar dinheiro para comprar uma ferramenta um pouco, às vezes nem um pouco mais cara, mas é ferramenta que você não acha ela no valor barato. E tem, apesar de ter muita ferramenta que substitui ferramentas caras, tem ferramentas e itens que você não acha para substituir ou mesmo com qualidade suficiente para substituir, certo? Um exemplo é aquele filtro sour de água, né? Eu acho que é isso o nome, eu posso estar errado, que se eu tiver vocês me corrigem, mas não é o tipo de item que você vai substituir por um item simples, tá? Por um item comum, porque às vezes você não vai conseguir ter base da qualidade daquele item. E nós estamos falando de um purificador de água, por exemplo. Então o ideal é que você desembolse, às vezes, faça esse esforço para poder adquirir um ou outro item que tem um preço um pouco mais elevado. Sétima dica que eu tenho aqui para dar para você é mantenha as suas botas junto à sua mochila, tá? Ninguém vai fazer um grande trajeto com às vezes um calçado comum do dia a dia. A não ser, salvo situações, por exemplo, eu geralmente no meu dia a dia, eu uso bota a maior parte do dia. Eu gosto de botas, então o meu calçado do dia a dia é uma bota. Então, em uma eventual situação, eu já estou com ela no pé. Agora, se você não costuma carregar, o ideal é que você deixe ela junto da tua bob, sempre para uma situação de emergência. Principalmente no quesito urbano, se a gente for falar de andar em cima de detrito, de restos de construção, de restos de desmoronamentos, por exemplo, você vai ter, principalmente em cenário urbano, você vai ter vidro, ferro, materiais químicos e muitos outros materiais que podem prejudicar os seus pés e a sua saúde. Então o ideal é que você carregue a bota junto com a sua bob ou, salvo exceções, por exemplo, no meu caso, eu praticamente sempre estou usando bota. E quando não estou, ela está sempre com fácil acesso para mim. E também nesse quesito bota, você não precisa da melhor bota do mundo, tá? Não precisa de uma bota tática, certo? Tem muitas botas que são feitas para obra, tá? Botas que são EPI, feitas para obra, que são até muito melhores do que botas, no caso, que você vê aí, botas para esporte outdoor. Lembre-se do que eu estou falando para você, certo? Evasão, kit 72 horas, não é quando você não vai usar ele para sair e fazer um acampamento, certo? A ideia desse kit é uma emergência. Então, quando você estiver se evadindo com esse kit, é porque provavelmente a coisa vai estar feia. Então, você vai pegar terrenos difíceis, detritos no caminho. Então, você tem que ter um equipamento que aguente a pancada, não que seja só confortávelzinho, tá? Então, não é um passeio que você vai estar fazendo. Você realmente precisa de muita proteção para os seus pés, tá? Isso é um item muito importante. Eu, por exemplo, eu uso bota da Caterpillar, tá? Que nem é uma bota com preço elevado. A bota que eu tenho já faz anos que eu tenho, dura já faz anos, muito tempo que eu estou usando, e é uma bota de cento e pouquinhos reais, tá? E é uma bota muito boa e resistente. A nossa oitava dica é tenha mais de um kit de 72 horas. Por quê? Porque quando você cria uma mochila de evasão, um kit de 72 horas, né, ou bug out bag, são tantos termos, né, você não vai carregá-la com você o tempo todo, certo? Apesar que eu também às vezes carrego a minha. Se eu estou no carro, por exemplo, se eu vou andar de carro, eu carrego a minha mochila dentro do carro. Até eu estou devendo um vídeo aqui para vocês no canal, que logo eu vou colocar sobre o kit que eu carrego dentro do meu carro, tá certo? Foi uma marcação do canal Sobrevivencialismo do Júlio Lobo e logo eu vou trazer para vocês mais adiante. Mas enfim, carregue um kit 72 horas em vários lugares, ou tenha em vários lugares, tá? Dentro do carro, no trabalho. Se você não vai ter um kit completo, pelo menos tenha um kit básico para você carregar com você, ou um kit básico em cada um desses locais. Não é fácil? Não é. Eu estou falando de criar vários kits. Às vezes para você montar um kit, né, ter uma mochila de evasão já é difícil, imagina montar várias.
Então, monte uma principal e monte uma pequena que você vai carregar com você o tempo todo. Tá? Seria quase a mesma coisa que o EDC, só que o EDC geralmente vem abordando menos coisas. E aqui eu estou falando para vocês de ter um kit um pouquinho mais completo para você carregar com você aonde você estiver. A nona dica é: seja estratégico na hora de criar kit 72 horas para família ou um grupo, certo? Quando você vai, se você está criando um kit de evasão, um kit 72 horas, tá? E você tem uma família ali, um grupo envolvido, você tem que ser estratégico, certo? Porque você pode carregar mais coisas, já que você tem um grupo maior. E também, como você tem um grupo maior, você precisará de mais coisas. Então, talvez seja até um pouco mais complexo do que você montar uma só. Porque uma só você vai carregar e você sabe o que você pode carregar de peso, tirando base, como que eu falei, o que você vai precisar, e beleza. Agora, quando você tem mais pessoas, essas pessoas também têm as suas determinadas necessidades, também têm conhecimentos diferentes, habilidades e condições físicas muitas vezes diferentes. Então você tem que ser estratégico na hora de distribuir equipamentos e até mesmo de quais equipamentos levar, sempre pensando, considerando as necessidades da situação. Seria a mesma situação que eu falei para vocês na primeira dica, para estudar o trajeto de uma eventual evasão, tá? As necessidades. É a mesma situação, só que a diferença é que aí você vai considerar as necessidades de cada pessoa também, não só a de um contexto geral. Às vezes alguém pode ter uma necessidade diferente. Por exemplo, se um membro do grupo for uma criança, existe aí umas necessidades diferentes que você deve atender. Existem 3 estratégias boas aí para você considerar essa criação de kit 72 horas na questão familiar. Você pode dar a todos kits correspondentes às respectivas capacidades de cada um. Tá? Você pode também dividir todo o equipamento entre os kits para que você possa transportar mais. Isso aí é uma das bases, como eu já mencionei para vocês. Coloque itens essenciais para todos e divida os itens não essenciais entre kits. Como eu falei, todos têm necessidades. Então, na verdade, itens essenciais todos devem carregar, né? São as necessidades básicas e às vezes até um membro ali pode, ou outro pode ter uma necessidade específica, ele vai precisar carregar um item diferenciado. E os itens não essenciais você distribui entre todos os membros da família. Assim todos vão carregar, não vão carregar muito peso, ou aquele que pode carregar mais peso vai levar mais peso, e aqueles que não podem carregar tanto peso vão levar menos peso. Essa que é a ideia da distribuição dos itens. E a 10ª dica é: considere o clima e a temperatura do ambiente na hora de você montar um kit 72 horas. Se você fosse fazer uma evasão, por exemplo, numa situação de evasão em que seja uma época de verão, seria muito mais fácil provavelmente você fazer essa evasão, certo? Até provavelmente você conseguiria subsistir mais facilmente com muito menos equipamento. Agora você deve considerar a região que você mora, se o clima, né, permite que você faça essa evasão e também quais itens você vai levar, vai dar diferença. A diferença é muito diferente você pegar uma região, por exemplo, na região Nordeste, que é uma região quente, e você fazer um kit e você vai colocar principalmente muitos itens ali relacionados à água, por exemplo, e você já não vai se preocupar tanto com itens como roupas e vestes, com a questão de temperatura. Muito diferente de alguém que vai montar um kit 72 horas e está em São Joaquim, Santa Catarina, onde em época de inverno chega a nevar. Então, essa pessoa que vai fazer um kit numa região dessa tem que considerar vestes para frio, né? É o principal clima. E para quem está num local quente, vai considerar vestes para um local quente. Então você tem que considerar o clima. O clima pode ser um grande agravante na hora de fazer evasão, tá? Pode ser até uma questão de vida ou morte, dependendo do local, certo? Então na hora de fazer um kit, considere o clima do ambiente que você vive, a tua realidade climática que você vive naquele determinado ambiente. E a nossa dica de número 11, ou a última dica desse vídeo de hoje, é: teste os seus itens, teste o seu kit de evasão. Tá? Você não precisa necessariamente fazer um trajeto gigantesco.
Mas se você gosta de praticar atividades ao ar livre, experimenta levar ou mesmo fazer o trajeto. Se você tem um planejamento de evasão, um plano de evasão determinado, experimenta fazer esse plano de evasão utilizando o teu kit 72 horas para ver se os itens que você tem nele vão te suprir a necessidade do trajeto. É claro, vai ser um simulado, não é uma situação real, porque você não vai ter um acontecimento catastrófico rolando na hora. Então tem situações que você só vai descobrir, infelizmente, na hora que a coisa acontece. Então, mas testando o kit já é uma ajuda, tá? Para você ver se os itens vão te suprir. E até mesmo para identificar itens que não tem no seu kit que seriam necessários. Então testar o kit, testar suas habilidades com os itens que você carrega. Não adianta você levar uma pederneira com você se você não souber usar esta pederneira. Então teste, faça testes, tem um exemplo só a pederneira, mas pega a pederneira, experimenta fazer fogo, testa. Isso vai fazer com que você pegue o jeito com a ferramenta e que quando você precisar, você consiga utilizá-la com excelência. Convido vocês, meus amigos, para conhecer o site www.sobrevivente.net, o site oficial do canal Sobrevivente Urbano em parceria com outros canais. Lá você encontra vários assuntos ligados à preparação e à autossuficiência, com várias postagens, downloads, fórum para debates e área de comércio de equipamentos. Confira o site. E se você é produtor de conteúdo, youtuber ou blogueiro e quiser fazer parte do site, entre em contato com nossa equipe e faça parte do grupo de desenvolvedores.